Então, seja bem-vindo para mais uma aula do ETEC. Sejam bem-vindos, principalmente tutores à distância, tutores presenciais e coordenadores do polo, principalmente nessa nossa nova aula, essa nova metodologia. Vamos lá! Hoje estaremos tratando sobre atividades dos tutores à distância. Eu sou o professor Alfredo Oliveira, sou coordenador de tutoria à distância e vou estar explicando algumas funções e algumas atividades referentes a esses tutores. Não somente do tutor à distância, mas do tutor presencial e para os coordenadores de polo. As atividades. Durante o curso são realizadas 3 atividades, principalmente a atividade AVA, que é realizada e corrigida principalmente pelo tutor à distância, e a atividade integrada, que também é de responsabilidade do tutor à distância. A única atividade que é de prioritária para o tutor presencial é a atividade presencial. Ela é realizada totalmente no polo e existe um período de ser realizada, principalmente dentro das aulas do tutor presencial, nos dias que tenham as aulas presenciais. E as à distância podem ser realizadas a qualquer momento pelo estudante. Uns detalhes. Os alunos deverão participar dessas atividades. Quais atividades? Das 3. Da atividade do AVA, a atividade integrada e a atividade presencial. Por quê? Elas fazem um grupo de atividades que compõem uma nota. E essa nota é que vai fazer uma média no final. Os tutores presenciais, essa é para vocês, deverão... Olha aqui, gente. Opa, voltou. Os tutores presenciais deverão acompanhar. Por quê? Os tutores à distância vão estar o quê? Muitas vezes aqui no polo, em Campo Grande. E vão estar acompanhando os estudantes, muitas vezes somente à distância. E vocês que estão aí no polo, principalmente o coordenador de polo e o tutor presencial, deverão acompanhar o quê? A realização dessas atividades, para facilitar as atividades, principalmente facilitar a correção e principalmente para que os tutores à distância consigam dar os feedbacks. Mas, Alfredo, são somente essas 2 atividades? Não. Nós temos os fóruns. O fórum ele é uma atividade totalmente interativa que faz com que os estudantes busquem novas metodologias, principalmente novos conhecimentos. Faz com que o aluno se interaja diretamente com o tutor. E o fórum é um dos grupos de atividades que é corrigida principalmente pelo tutor à distância. E o importante, todas as atividades possuem um prazo para serem corrigidas, principalmente. Mas para isso o que é? Não publiquem atividades fora do espaço. Principalmente nas questões de fórum, tutor presencial. Deem uma olhadinha principalmente nas atividades e verifiquem onde que eles estão postando essas atividades. Por quê? Olha aqui um exemplo. A nossa coordenadora de tutoria, Karen, ela posta a atividade uma única vez. Aqui eu utilizei essa daqui como exemplo. Ela postou, 20 alunos comentaram essa atividade. Essa atividade vai facilitar o quê? Para a correção dos tutores à distância. Alfredo, aqui ó, estou vendo 2 postagens aqui embaixo. Não tem aqui ó, 2 postagens. Esses 2 fóruns que foram postados indevidamente não serão corrigidos pelos tutores à distância. Portanto, essas 2 atividades, essas 2 postagens no fórum serão desconsideradas. E aí? É culpa do tutor à distância? É culpa do tutor presencial? É culpa do coordenador? Não. Foi apenas uma desatenção dos estudantes. Então, para evitar esses problemas, solicitamos que vocês, tutores, principalmente tutor presencial e coordenador de polo, verifiquem e sempre expliquem para os seus estudantes para não realizar esse tipo de atividades, porque eles poderão ficar sem notas referente a essa atividade. Referente às notas, os tutores à distância e os tutores presenciais também, em todas as suas atividades, dão notas de 0 a 10. Todas as participações, principalmente a presença no polo, ele tem uma atividade presencial que tem um valor de 0 a 10. As 3 atividades que são corrigidas pelo tutor à distância, também tem o valor de 0 a 10, que é a atividade do AVA, a atividade integrada e o fórum. Alfredo, são só essas? Não, nós temos a avaliação. A avaliação que também é à distância, mas ela é corrigida diretamente pelo ambiente.
realizada aí no polo. Prazo. Eu fiz uma atividade, o tutor tem quanto tempo para me dar um feedback, uma correção das minhas atividades? O tutor presencial, ele tem 48 horas para realizar o feedback. Principalmente, o tutor à distância tem 48 horas para realizar a correção daquela atividade, da atividade integrada, do fórum e do ABA. Então, ele tem 48 horas para realizar a correção e postar. Só que tem um detalhe, com exceções dos finais de semanas e feriados. O tutor à distância tem muita folga. Pelo contrário, como ele só possui 48 horas para realizar a correção, imagina se você posta no último dia, lá no domingo. Deixa para postar no último dia. Que hora que o tutor vai realizar a correção? Ele tem até terça-feira. E se você realizou, e se o estudante realizou uma dessas atividades e precisava de uma correção? Qual que vai ser o período da correção desse estudante, sendo que a própria atividade à distância, ela possui um prazo. Ela não permite que o aluno realize posterior ao tempo, vamos dizer assim. Então, tutores presenciais e coordenadores, vamos cuidar principalmente por causa disso aqui, ó. Vamos cuidar dos prazos, que eles realizem dentro. Por quê? Aqui, ó, recuperação. As recuperações são realizadas somente no final, não adianta, gente, no final do módulo. Não é realizado, terminou a disciplina de ambientalização. Após a ambientalização eu fui com média baixa, vou fazer recuperação. Não, a recuperação é realizada somente quando acabar todas as disciplinas daquele módulo, do módulo 1. Portanto, só que tem um detalhe, a média do estudante não pode ser menor que 2,5. Interessante aqui, ó. Não pode ser menor que 2,5. Por quê? Se ele for com média 2,5, ele, mesmo que no exame final ele tire 10, ele não vai conseguir alcançar a média 5. Então, fiquem atentos com os nossos estudantes para essa questão. Por quê? Média 2,5, ele está reprovado do curso. É difícil falar isso na primeira aula, principalmente, mas vamos conversar com os nossos estudantes para evitar isso aqui. E lembrando, a média do nosso curso, ela é a média 6. Então, aqui estão algumas funções dos tutores. Tradutor, pesquisador e conhecedor da IAD, provocador de quê? De conhecimento, de estigma, principalmente fazer com que o aluno pesquise, que ele estude sozinho, que ele busque novas ideias. E, principalmente, coordenador de equipe. O tutor da IAD, principalmente tanto o presencial quanto a distância, tem que saber gerenciar isso aqui. Coordenar uma equipe, porque administrar pessoas é uma das empresas mais difíceis que existem. E principalmente, vocês vão estar administrando aproximadamente de 25 a 30 alunos dentro da turma, aí junto do polo. Responsável e comprometido, principalmente tutores presenciais, a distâncias e coordenadores, simpáticos e afetivos. Não adianta chegar no polo de cara amarrada. A bolsa não saiu e eu estou aqui. Então, gente, vamos aqui, ó. Independente, o nosso estudante não tem a ver com isso. Mediatizador, principalmente saber averiguar as palavras para ser trabalhada com as turmas. Intérprete, para ser não que você vai trabalhar as libras, mas saber interpretar o que o professor formador está passando, quais são as informações que o professor formador está solicitando naquela atividade, ou até mesmo de uma linguajar, que pode utilizar a linguagem estrangeira. Administrador do tempo, principalmente porque temos a atividade presencial, a atividade à distância, que são 3, então já foram 4. Realizações da prova, que é na última semana da disciplina. Então, são 5 atividades que ele deve realizar no polo. São 5 atividades e o tempo vai ser primordial para essa questão. Agente educativo, desafiador e incentivador, principalmente para as turmas quando surgir uma disciplina mais difícil, mais pesada, que complique um pouquinho mais, vocês que vão ter que estar fazendo essas questões, orientador tecnológico e principalmente fazer feedback das atividades. Isso é importante para os dois tutores, tutor à distância e tutor presencial. Mas é quem realiza a correção é só o tutor à distância. Não, por quê?
para a permanência dos nossos estudantes, nós necessitamos de vocês dois. Tanto você, tutor presencial, quanto você, tutor à distância. Ficou com alguma dúvida? Nos ligue, nos encaminhe e-mail, porque vai facilitar o nosso serviço e principalmente responder as dúvidas de vocês. Eu sou Alfredo Oliveira, muito obrigado, essa foi a nossa aula.